Então eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Provérbio 16. E nós vamos ler somente o versículo 1. Provérbios 16, versículo 1, está projetado ali também no Data Show. Se quiser pode acompanhar. Provérbios 16, versículo 1. Mesmo assentados, mas em reverência ao nosso Deus e à sua palavra, nós vamos colocar nossa atenção na palavra do Senhor, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Ela testifica sobre ela mesma, Pai, que ela é mais afiada do que uma espada, Senhor, que corta dos dois lados, com dois gumes. Porque eu gosto sempre de orar dessa maneira, Pai. A espada, ela rompe somente os limites da carne. A espada, a arma de metal. Mas a tua palavra não, Senhor. A tua palavra, ela rompe os limites do nosso coração, para sondar, para verificar aquilo que está no mais profundo do nosso ser, aquilo que nós ocultamos muitas vezes de uns dos outros, ó Pai. Está lá no fundo. A tua palavra é apta e capaz de discernir. E nós te agradecemos por isso, Pai. Porque esta palavra é que temos aqui diante de nós nesta manhã. Então que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer nos falar e nos ensinar a respeito dela, nos corrigir através dela, Senhor. Em nome de Jesus. Nos orienta, nos ajuda, fala conosco, porque nós precisamos do Senhor. Eu e os meus irmãos, nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Pai, por favor, e me ajuda, Senhor, nesta hora. Eu estou aqui apenas como o entregador da palavra, da mensagem. Eu sou apenas isso aqui nesta manhã. E eu preciso desta palavra tanto quanto cada um aqui hoje, Senhor. Que o Senhor me ajude a comunicar esta reflexão, esta palavra, de uma forma que glorifique ao Senhor e que edifique o corpo de Cristo para a tua própria glória. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus mais uma vez sobre nós, sobre a minha vida, e que o Senhor nos capacite a refletir sobre a tua palavra e, mais do que isso, a mudar a nossa atitude diante do que ela nos diz. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o título desta breve reflexão hoje é Planos do Homem e Resposta de Deus. Planos do Homem e Resposta de Deus. Eu quero ler ali de novo o versículo, o texto, né? Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu quero atentar aqui para algo que ele traz aqui no texto para nós. Na primeira parte ali, o coração do homem pode fazer planos. Ali na tela nós temos uma versão diferente, mas isso é bom, porque vai me ajudar também. Ao homem pertencem os planos do coração, né? Ao homem pertencem os planos do coração. Ou, como eu falei, o coração do homem pode fazer planos. E nessa minha versão aqui, como ele usa esse verbo, né? O coração do homem pode fazer planos, né? Eu queria pensar um pouquinho com você aqui nessa manhã, que esse verbo, esse pode, ele tem alguns sentidos aqui para nos ensinar, né? O coração do homem pode fazer planos. Pode ser primeiramente num sentido de permissão, de ter permissão, né? Então, se a gente substituir o pode por isso, né? O coração do homem pode fazer planos. Fica assim: o coração do homem tem permissão a fazer planos, ou então está autorizado a fazer planos, né? Então, no sentido de que
Não há nada de errado em fazer planos. Muito pelo contrário, né? Nós somos autorizados e até incentivados a fazer isso, né? Planejar. Eu falei sobre isso aqui umas 2 quartas-feiras para trás. Eu vou dar uma pincelada sobre isso também. Mas, primeiro, é um sentido de permissão. O coração do homem pode fazer planos. Tem autorização para fazer planos, né? Tem permissão. Em um segundo sentido, esse pode, esse verbo, temos um verbo tão pequenininho, né? 4 letras. Esse pode, ele dá um sentido também de capacidade. Capacidade, né? O coração do homem pode fazer planos. O coração do homem, se a gente substituir, o coração do homem tem capacidade. O coração do homem é capaz, é apto de fazer planos. E isso vem de Deus, né? Primeiro, ele nos incentiva, ele nos autoriza, não apenas nos autoriza, mas ele nos incentiva a fazer planos, né? Como nós vimos. E não apenas isso, mas ele nos capacita, ele nos dá a sabedoria, a inteligência necessária para fazer planos, né? Então, o coração do homem é capaz de fazer planos, é apto para fazer planos. E isso pode indicar também um sentido de responsabilidade, este verbo, né? O coração do homem pode fazer planos. Isso pode trazer também para nós um senso de responsabilidade, ou também de uma característica inata, né? Que já nasce com a gente, né? E deixa eu ver a versão que está aqui. Ao homem pertence, né? Está parecido com o que eu separei aqui, mas tem algumas versões, como por exemplo a Almeida Revista Corrigida e a Corrigida Fiel, que dizem o seguinte, ó: do homem são as preparações do coração. Do homem são as preparações do coração, né? No sentido de a responsabilidade das preparações do coração é de alguém, ou seja, do homem, né? Do homem são as preparações, do homem são os planos, né? É a parte do ser humano. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Que bom, graças a Deus. Então, isso traz para nós um sentido também de responsabilidade, não apenas de permissão. Você pode, você tem autorização para fazer planos. Ou então num sentido de capacidade. Você consegue, eu te dei essa, Deus falando, né? Eu te dei a sabedoria necessária para fazer planos. São esses dois, mas também é uma questão de responsabilidade. Do homem são as preparações do coração. É tua parte planejar. Como se Deus estivesse nos falando desta maneira, né? Eu gosto de traduzir em miúdos aqui, né? Como eu sempre digo. É uma responsabilidade nossa. Nós não podemos pensar, claro que eu não estou falando aqui de exceções, de ações sobrenaturais do Senhor, em que Ele intervém de forma muito específica e nos dá o plano pronto, né? Como já aconteceu na palavra. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós temos uma responsabilidade na nossa vida, nos mais diversos setores. Eu digo que Deus é um Deus que trabalha em parceria com o ser humano. Ele trabalha em parceria, né? Quando disse esse exemplo aqui há poucos dias, não me lembro, mas algumas semanas atrás eu falei. Aquela situação conhecida, né? Do povo diante do Mar Vermelho, saindo do Egito, né? O mar na frente e o exército atrás. Aí Moisés, o povo queria a cabeça de Moisés, aí ele vai lá orar. Aí o que o Senhor responde? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que você veio orar? Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Nesse sentido, né? Então o Senhor, Ele abriu o mar, mas o povo tem que dar o primeiro passo, né? Então o Senhor é um Deus que trabalha, que escolheu trabalhar em parceria com o ser humano. E nesse sentido nós temos responsabilidades nas preparações, nos planejamentos, né? Em pensarmos como vamos seguir uma determinada trajetória. Estão comigo? Amém, misericórdia, Jesus. Amém, amém, eu creio. E isso também traz para nós um sentido de que é uma característica de que já nasce com a gente, inata, né? Ao homem pertencem os planos do coração. Isso é um negócio que já nasce com a gente. Querer traçar os caminhos, querer pensar em como fazer as coisas, de que maneira fazer, é algo que é da natureza humana, né? Ao homem pertence os planos do coração. Em outra versão aqui, nova versão transformadora, diz: é da natureza humana fazer planos. Então, o Senhor nos autoriza a fazer planos, o Senhor nos capacita a fazer planos,
o Senhor nos dá a responsabilidade de fazer planos. E o Senhor afirma de que isso de fato compete, está no nosso coração, então compete a nós fazer planos. Isso é muito bom, não tem nada de errado, né? Não vamos passar por cima da vontade de Deus ao fazer planos, porque afinal de contas o coração do homem pode fazer planos, né? A palavra é muito clara a respeito disso. E eu, curioso que sou, eu fui dar uma olhadinha no texto original do hebraico, né? E o lugar que eu pesquiso, ele traduz para o inglês, né? Para facilitar também a nossa... O hebraico aí, né? É complicado, né? Mas aí ele traduz para o inglês também para nos ajudar. Mas a tradução desse texto, ó, coração do homem pode fazer planos. A tradução, a partir do inglês, que ele puxa lá do original, ele diz o seguinte, ó. Ao homem, de fato, isso que está ali na tela, ó, tá exatamente essa tradução. Pertencem às preparações do coração. Lá no original, ele diz que é minha responsabilidade, Rafael, fazer planos. É responsabilidade da Gislaine fazer planos. É responsabilidade da Denise fazer planos. Da Rose fazer planos. Cada um de nós no seu determinado contexto. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nesse sentido. Tá? E é natural e saudável fazer planos. E a Bíblia, e eu serei bem breve aqui na minha reflexão hoje. Em seguida nós teremos Santa Ceia, mas eu vou ser um pouco mais breve hoje. Mas o fato é que a Bíblia, ela menciona em vários momentos a importância de se planejar as coisas, né? Em vários momentos, eu vou citar só um aqui. Abre comigo lá em Lucas 14, por favor. Lucas 14, e eu compartilhei algo nesse sentido com os irmãos aqui algumas quartas-feiras atrás. Lucas 14, versículos 28 e 30. Lucas capítulo 14, versos 28 ao 30. Diz aqui o seguinte. Minha versão é a revista atualizada, mas nós temos ali projetado também na NVI, tá? Tá bem parecido. Lucas 14, do 28 ao 30. Quem quiser ir acompanhando ali pode fazê-lo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Mais adiante, ali, na sequência do texto, ele fala sobre aquele rei que tem uma batalha lá contra o rei inimigo e não planeja, não calcula quantos soldados ele tem, quantos ele vai enfrentar, e aí ele talvez ele precise mandar um emissário com bandeira branca, né, para não ter que passar por aquela batalha. Mas ele fala aqui sobre esse construtor que quer construir uma torre e ele precisa primeiro sentar e ver se tem o dinheiro necessário, ver se tem os recursos, o material necessário, a areia, a pedra, enfim, a massa, né? E a mão de obra, né? Quantos pedreiros ele vai precisar para construir, né? Então, primeiro ele tem que pensar em tudo isso para construir a torre dele. É o que ele está nos dizendo aqui. Estão comigo? Graças a Deus. Ele precisa planejar para construir a sua torre, né? Planejar. Não pode simplesmente, acordou um dia lá, não, vou construir uma torre aqui. Tem um montinho de areia aqui, outro montinho de pedra aqui. Cara passando na rua, fulano, vem aqui me ajudar, né? Fazer aqui. Não é assim. Não é assim que faz, né? Então, é um dos momentos em que a palavra nos mostra a importância de planejar. Seja na família, seja no trabalho, seja no trabalho também, na empresa que a gente presta serviço, ou no nosso negócio próprio, seja nos estudos, tudo, na rotina, os horários, tudo a gente tem que planejar. Tem que planejar. Senão é desperdiçar força, desperdiçar recurso, né? Então, não há questionamento sobre a importância de se planejar. Mas eu queria
e pedir que você voltasse comigo ali para Mateus, capítulo 6, perdão. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Eu separei o 33 aqui, mas vamos ler um pouquinho antes ali. Vamos ler a partir do 31. Mateus 6, a partir do 31. Diz assim, ó: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou então com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não têm nada a ver com Deus aqui no pensamento deles, né? Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia, ou a cada dia, o seu próprio mal. Amém? Amém. Que texto lindo, né? Texto lindo. Palavras do Senhor ali no Sermão do Monte. Mas o texto que nós lemos aqui em Lucas 14 sobre a torre, sobre o planejamento de construir uma torre, são palavras do Senhor também, certo? Do Senhor Jesus. Mas então o que é que falar sobre Mateus 6, que a gente leu agora? Opa, primeiro ele está falando ali que a gente leu, né? Para a gente planejar a construção da torre, calcular e sentar, ver se vai dar, para não começar e não conseguir terminar. Está falando isso, né? E aí depois ele fala que, depois eu digo, na sequência que nós lemos, né? Mateus 6. Ele fala assim, ó: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou vão se vestir, porque o Senhor sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então não se preocupa, porque cada dia tem o seu próprio problema. Não sofra hoje o que é o problema de amanhã. É isso que ele está dizendo, né? A princípio. Então o que acontece aí? Primeiro ele fala para planejar, depois ele fala para não se preocupar com o que se veste, com o que se come, com o que se bebe, com os mantimentos, né? Aparente contradição aí da palavra. Será que eu falei até com os irmãos na outra quarta-feira? Será que o Senhor se enganou? Certo que não, né? Certo que não. E aqui é importante a gente entender o seguinte, que Mateus 6, estas palavras de não se preocupem com os seus mantimentos, não nos isenta de planejar. Não está uma coisa anulando a outra, tá? Não é isso, e eu peço que você preste atenção nisso, por favor. Buscar primeiro o reino de Deus, não nos preocupando com o que comeremos, ou beberemos, ou vestiremos, não é uma isenção de planejamento, tá? Por favor, por favor. E aí a gente, prestando atenção na palavra, a gente pega o seguinte ali, ó, em Mateus 6, 33, ele diz o seguinte, ó. Antes ele vai falando, não se preocupem com todas essas coisas, né? E aí no 6,33 de Mateus ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele estabelece um processo, e os irmãos sabem que eu gosto muito de pensar em processos, em etapas, fases a serem cumpridas, né? Ele estabelece um processo. O que vem primeiro? Buscai primeiro o quê? Reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele não está falando buscai em segundo lugar o reino de Deus e primeiro os mantimentos. Buscai em quinto lugar o reino de Deus, e aí primeiro você trabalha, depois você vai faz, enfim, organiza as suas finanças. Não é isso. Ele está falando, buscai, pois, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí as outras coisas, e a sua justiça, né? E as outras coisas, o que beber, o que vestir, o que comer. E não se enganem, também as provações decorrentes de buscar o Senhor, né? Elas também, todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque no mundo nós teríamos aflições, o Senhor já havia nos alertado, né? Então as coisas decorrentes de se buscar o Senhor em primeiro lugar, elas são
eu creio nisso, automaticamente acrescentadas à nossa vida. Aquilo que nós precisamos, tanto dos mantimentos quanto das nossas necessidades pessoais, e também as questões que nós precisamos passar na vida, né? Os sofrimentos com os quais através dos quais nós crescemos, né? E essa é a resposta certa que está sendo falada lá em Provérbios, que nós lemos, né? Que o coração do homem pode fazer planos, mas o quê? A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Isso acontece quando a gente faz isso aqui, ó, Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas serão acrescentadas. E aí, buscando ao Senhor em primeiro lugar, os nossos planos eles vão acontecendo mediante a permissão do Senhor, né? Falei, não, buscar o Senhor primeiro não quer dizer que nós não vamos planejar. Nós precisamos. Mas antes nós precisamos buscar o Senhor. Antes nós precisamos buscar a sua vontade. O primeiro é buscar. Aí depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, décimo, o centésimo. Aí ele vai acrescentando. Né? Porque ele, afinal de contas, é quem dá a resposta certa e final. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas aqui eu já me aproximo da conclusão, mas eu quero pensar com você que Provérbios nos diz então, como eu acabei de relembrar aqui, deixa eu voltar aqui, que o coração do homem faz planos, mas, se puder colocar lá para mim, por favor, Provérbios 16:1 novamente, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nesta versão aqui ele diz o quê? Mas do Senhor vem a resposta da língua. Da boca do Senhor vem a resposta, né? Então, pensa comigo. O fato do Senhor dar a resposta certa no final, porque é isso que o texto nos diz, certo? O Senhor dá a resposta certa no final. O fato de acontecer, disso ser uma verdade, quer dizer então que a gente sempre planeja errado? Não. Certamente não. Às vezes acontece. Muitas vezes acontece. Mas não. Uma coisa não significa necessariamente a outra. O Senhor dá a resposta final, não quer dizer que nós planejamos errado, ou que a resposta necessariamente vai ser diferente do nosso plano que a gente fez. Pode ser, porque afinal Ele é Deus, Ele é soberano. Mas não quer dizer que necessariamente a gente planejou errado. Tanto é que, e eu creio que em Deus aqui, que os irmãos fazem isso, a gente procura fazer isso, né? Que a gente sempre a gente tem pedido como igreja sabedoria e discernimento ao Senhor para planejar, para fazer as coisas. Senhor, eu preciso resolver tal situação, me ajuda, me dá sabedoria, me dá inteligência. Eu tive que fazer um trabalho agora, e eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, no mês de abril agora, e os irmãos vinham orando por mim, e eu pedia para Deus, Senhor, me dá não só sabedoria do alto, discernimento, mas me dá inteligência para saber, para pensar lá na frente, para lidar com números, com cálculos. E a gente pede isso para Deus, para fazer os nossos planos, e tem que ser assim mesmo. Nós somos, lembra lá no começo, nós somos autorizados a planejar, nós somos capacitados a planejar, nós somos responsabilizados em planejar, né? E a gente pede sabedoria para Deus para fazer isso, discernimento, justamente para a gente fazer certo, procurar fazer o mais correto possível, né? Só que a gente sendo humano e tendo um coração enganoso e pecaminoso, né? A gente está extremamente sujeito a planejar de forma incorreta. A gente nem sempre faz, a gente muitas vezes planeja de acordo com o coração do Senhor, mas o nosso coração é enganoso, e é aí que está o problema. E a gente então corre um grande risco de planejar incorretamente. Mas é aí que está a maravilha de tudo. E eu quero finalizar a minha fala hoje com isso, que apesar disso tudo, da gente estar sujeito a planejar erroneamente, incorretamente, por conta do nosso pecado, do nosso coração, a maravilha de tudo é que a gente pode descansar
nessa verdade de Provérbios, de que a resposta certa vem do Senhor. A última palavra é dele. Nós buscamos a ele primeiro. Veja o processo, né, que eu gosto de pensar bastante. Processo. Primeiro nós buscamos. E aí as outras coisas são acrescentadas, né? A sabedoria, o discernimento, a capacitação para planejar. Buscamos ao Senhor, planejamos e apresentamos a Ele. E a resposta vem dele. Se aqui está certo, amém, glória a Deus. Se aqui não está certo, também amém, glória a Deus, porque afinal a resposta vem dele, vai ser do jeito dele. Não nos exime de fazer isso no meio aqui, de planejar. Mas a gente descansa no sentido de que, no final das contas, é a vontade dele que prevalece. E a gente glorifica ele juntos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Então eu peço que você abaixe a tua cabeça e feche os teus olhos, por favor. Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra. Nós somos de fato agradecidos ao Senhor porque dia a dia, semana após semana, juntos aqui, o Senhor tem nos ministrado, Senhor. O Senhor tem nos revelado, tem nos trazido, ó Pai, através da Tua palavra, orientações, revelações, ó Pai. A mim e aos meus irmãos, a todos nós aqui, Senhor, cada um à sua maneira. O Senhor tem falado conosco e nós Te agradecemos por isso. Nos ajuda primeiramente a não inverter a ordem deste processo, Pai. Não tentar fazer as coisas pela nossa própria força, mas nos ajuda a fazer primeiro o que deve ser feito primeiro, que é buscar o Senhor. E nós, pela Tua misericórdia, nós temos tentado fazer isso, nós temos buscado fazer isso, Pai. Então nos ajuda a continuar, a buscar o Senhor primeiro a buscar o Teu reino e a Tua justiça sobre todas as coisas, em nome de Jesus. E nos ajuda a entender que depois disso, ó Pai, a segunda, a terceira, as demais coisas todas, elas vão sendo acrescentadas a nós. Elas vão sendo concedidas a nós, ó Pai. E o Senhor muitas vezes nos demonstra isso, ó Pai, quando nós fazemos planos, quando nós pensamos em como agir, pensamos em como fazer, o Senhor vai revelando as etapas corretas para nós vivermos na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa igreja, Senhor. O Senhor tem nos mostrado dia a dia em que caminho seguir. E nós agradecemos porque isso vem do resultado de buscarmos ao Senhor. Mas ainda, Senhor, como terceira parte deste processo, nós pedimos, ó Pai, que a palavra final, ela venha de fato da boca do Senhor, porque é daí que saem as palavras de vida, é daí que sai a orientação para o nosso viver. E é isso que nós pedimos, Senhor. Nós apresentamos os nossos planos diante do Senhor. O Senhor nos ensina, nos incentiva a nós planejarmos, Pai. Tua palavra é clara sobre isso. E nós Te damos graças porque apresentamos os nossos planos diante do Senhor nos mais diversos âmbitos da nossa vida. Mas damos graças porque, mesmo sendo falhos, a Tua palavra e a Tua vontade, elas prevalecem sobre os nossos planos. Porque, afinal de contas, a última resposta, a palavra final, ela vem dos lábios do Senhor. E nós somos gratos por isso. Nos ensina a planejar, a buscar o Senhor primeiramente. E nos ensina a planejar, a buscar entender o que o Senhor quer. E nos ensina a compreender a Tua vontade final. Porque a Tua vontade, como diz a Tua própria palavra, ela é boa, agradável e perfeita. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.